mas um dos mais importantes é este aqui, Paulo e Estevão. É a história real vista dos bastidores, dos registros que estão no mundo espiritual, que o Emmanuel teve acesso, e conta a história do apóstolo Paulo. Desde o início, quando ele se chamava Saulo, era um doutor da lei, um dos mais importantes doutores da lei do Templo de Jerusalém, no Sinédrio, até a sua conversão na estrada de Damasco, e depois toda a sua obra, todas as suas viagens, as fundações das igrejas, o relacionamento do Paulo com os demais discípulos, né? Aqueles discípulos que também acompanharam Paulo, como Lucas, por exemplo, e outros tantos discípulos. Então, esse livro aqui é hiper recomendado de ler. É um livro que você começa a ler e não para mais, né? É uma história assim maravilhosa. Conta a vida do apóstolo Estevão, que foi um dos primeiros mártires do cristianismo, e foi martirizado pelo próprio Paulo, por ordem do próprio Paulo, e ele depois se tornou o interlocutor entre Paulo e o Cristo. Paulo conversava espiritualmente com Estevão. Estevão era irmão da primeira e única namorada, ou quase noiva, digamos assim, de Paulo, chamada Abigail. E Abigail também desencarnou muito cedo, né? Logo após a martirização do Estevão, e também ajudou Paulo de forma muito importante durante o seu trabalho de evangelização dos gentios. São aqueles povos na época que eram considerados não judeus, né? Então, eu vou trazer um vídeo depois com outras obras do Emmanuel há 2000 anos, 50 anos depois, mas para não ficar muito pesado, muito longo esse vídeo, ficam aqui as minhas recomendações. E minha última recomendação, mais a título de experiência própria, todo mundo que começa na doutrina espírita acaba criando ou fazendo, tendo o hábito de fazer o Evangelho no Lar. Este livro aqui, ó, Jesus no Lar, escrito pelo espírito Neio Lúcio, é um livro fantástico para ser feito o Evangelho no Lar. Por quê? Porque são historinhas curtas, muito significativas,